Olá, queridos, nós estamos aqui em mais um GabiCast, um podcast semanal, onde nós temos tido a oportunidade de ter tantas vozes, tantos homens, tantas mulheres, que têm algo para comunicar, que têm algo para despertar, que têm algo para nos ensinar. E desde já quero te pedir que você entre no nosso canal, compartilhe ele com outras pessoas, dê o seu like. Por que dar o seu like? Porque quando você dá o seu like, o algoritmo entende que esse assunto é relevante. Então nos ajude a colocar esse podcast como algo relevante, como tantos testemunhos e tantas histórias que nós temos visto de pessoas que têm sido influenciadas por cada pessoa que senta aqui, ok? E hoje nós estamos aqui num momento muito especial, nós estamos em dupla, nós já vamos apresentar, e para nós é um tempo muito especial porque nós já fomos muito alimentados por essa mulher que vai estar aqui trazendo essa palavra tão relevante para esse tempo. Ela já vai estar se apresentando e a gente vai fluir conforme a conversa for avançando. Você vai ver que você vai sair desse tempo de podcast com muitas coisas na sua cabeça, muito confrontado, mas também muito motivado a ser uma voz também, a ser diferença na vida de outras pessoas. Então vamos lá, Mônica, olhando para aquela câmera, se apresenta. Olá, tudo bem? Eu me chamo Mônica Freitas, eu sou missionária da MIAF, Missão para o Interior da África. Eu sou membro da Igreja Batista em Barra do Imbuí. Sou serva do Senhor Jesus. Hoje Deus tem me dado a oportunidade de estar trabalhando como coordenadora da AMTB, que é Missões Transculturais Brasileira, e também como coordenadora do movimento Vocari, que é um movimento que trabalha despertando o jovem para a sua vocação dentro da missão de Deus. Aproveita e apresenta também nosso colaborador hoje. Quero aqui. Aproveitar aqui apresentar o meu amigo, Franklin, que está aqui junto, porque não sei se é o primeiro, mas hoje nós teremos um podcast acessível à comunidade surda. Então, se você quiser compartilhar e comunicar à comunidade surda que esse podcast será acessível a Libras, pode já comunicar com alguém que você conhece que necessita da acessibilidade a Libras. É o primeiro podcast acessível, olha. É, legal. Tô me sentindo toda feliz por causa disso. Muito legal, muito importante. Então, Mônica, não tem como a gente chegar a esse momento, né? De tudo isso que você está vivendo hoje. Toda essa história foi construída, né? Não tem como a gente não fazer uma linha do tempo, porque eu acho que o que traz tanto impacto para tudo que você tem feito hoje virou a sua missão de vida, né? Desde o seu nascimento. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para as pessoas, porque tudo isso que a gente vê quando a gente olha para você é uma história de uma mulher que não se define pela sua limitação, mas uma mulher que usou a sua limitação para ser uma voz e alcançar aquilo que Deus quer para você e para outras pessoas, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho, porque as pessoas estão te vendo aí falando, você já se apresentou, mas tem uma história por trás que é muito forte e que muitas vezes até nos constrange. Então vamos lá no início dessa história, do seu testemunho, do seu nascimento? Sim, eu nasci sem nenhum tipo de deficiência, como um sonho de todo pai e toda mãe, ter um filho sem nenhum tipo de deficiência. E quando eu estava com 10 meses de nascida, eu tive uma febre muito alta, que me deu uma convulsão, e ali eu tive uma paralisia cerebral. E aí eu posso ser considerada tetraplégica, que eu perdi todos os movimentos. Os meus pais falavam que nem a cabeça em cima do pescoço eu conseguia sustentar, e eu caía com a cabeça. E aí meus pais, minha mãe adolescente, aí só um tempo atrás, então não tinha o avanço que tem hoje na medicina. E aí o meu pai, eles correram atrás do recurso, mas tem uma pessoa que foi muito importante, além do meu pai e da minha mãe, que sempre me criaram de uma forma como você pode fazer todas as coisas, né? E aí a minha avó, que é a dona Luísa, que era a cristã da família, a matriarca da família,
ela, quando eu tava com 3 anos, mais ou menos, disse que eu perguntava pra ela, né? Por que os meus primos andam e todo mundo anda e eu não ando? E aí ela falava que, ela me contou, né? Que eles brincavam de roda e aí me colocavam no meio e eles ficavam brincando de roda e eu sentada no meio. Aí eu questionava isso a ela. Aí ela falou assim, lá no céu existe um moço que se chama Papai do Céu. Se você pedir, você vai andar. Mas você vai ter que andar e fazer uma coisa chamada missões. E aí o Senhor foi e me deu a graça, né? De com 5 para 6 anos eu comecei a andar e comecei a fazer um tratamento. Aí fiz algumas cirurgias e fui andando e fui conquistando a minha independência. Entrei na adolescência, frequentei o meio escolar normalmente, como todas as crianças. O meu pai e minha mãe foram assim muito especiais na minha vida, porque sempre me criaram como o médico me falou, cria ela como uma criança normal. E assim o médico, ele me criou como os meus pais me criaram como uma criança normal. Fui para a escola. Quando chegou a idade de ir para a escola sozinha, comecei a ir para a escola sozinha. Passei no meu primeiro concurso, fui trabalhar. E, é óbvio, seguindo o exemplo da minha avó, aos 11 anos eu me converti, ali na Igreja Batista em Barra do Imbuí. Tive uma experiência com o Senhor e comecei a servir ao Senhor ali. Logo depois da minha experiência, comecei a trabalhar no Ministério de Missões. E Deus foi me dando a oportunidade de fazer viagens de curto prazo. Mas em 2007, eu passei por uma prova do Itaú. Eu já estava há 6 anos trabalhando no Banco Itaú, quando em 2007 eu fui tomar um banho para ir para um congresso de missões. E aí eu passei um óleo e dei uma ducha. Na hora que eu fui no registro fechar, eu caí. E aí nesse tombo eu fraturei o fêmur, a bacia, a costela e lesionei a coluna. Aí se tornou muito difícil, porque eu andava com a minha dificuldade. E eu lembro que na época tinha uma música da Aline Barros que falava: quando que era difícil, se torna impossível, Deus começa a agir. E Deus ministrou muito ao meu coração, porque eu sou humana e eu comecei a questionar muito a Deus, né, na minha humanidade, de que... E o meu chamado missionário? E tudo aquilo que me foi colocado, né? Tudo aquilo que me foi colocado. Eu vou ficar de novo numa cama? Então eu passei por algumas cirurgias de coluna, fiquei na cama, fiquei de fralda. Quando você era nova, você já tinha passado por várias, né, mãe? Já. No total, foram 17 cirurgias na minha vida. No total. Muito tempo no hospital também, né? Muito tempo no hospital também. Muita fisioterapia. Fui para BBR no Rio, fiquei lá no Rio. Depois eu vim para Teresópolis. Ou seja, você já tinha uma memória, né? Sim. Traumática. Porque assim, né, quando você conta isso, você fala, olha, quando eu era pequena, eu passei por muitas cirurgias, mas assim, para uma criança, né, a gente tá falando agora, você é uma mulher, uma adulta, mas quando a gente tá falando de uma criança, sim, né, que olha, igual você falou, né, que achei forte isso que você falou. Você falou que o papel dos seus pais de sempre colocarem para você que você era uma criança normal e que você podia fazer tudo que outras crianças faziam, eu acho que isso faz total diferença. Uhum. Porque você já tá ali num círculo onde você se vê e você se olha como uma criança querendo fazer coisas que o teu corpo não respondia naquele momento. Uhum. Né? Sim. E que outras crianças, não era só você, mas você também recebia o feedback de outras crianças. Eu acredito que isso aconteceu muito. Sim. Por que ela não pode? Criança não é? bem Porque criança sincera. é muito sincera, não é? Porque ela anda... Aí depois, quando eu comecei a andar, e tem uma cena que fica muito... Eu não sei porque essa cena marca muito. As cirurgias que eu fiz na virilha, eu precisei colocar um gesso da cintura até a ponta do pé com cabo de vassoura. Então, Com cabo de vassoura? Com cabo de vassoura. Então eu ficava engessada daqui até as pernas, com cabo de vassoura com as pernas abertas. Uhum. E ali eu fiquei muito tempo engessada, assim, e fiz... acho que 2 ou 3 cirurgias na virilha. E eu lembro dessa cena de eu
querer brincar e aquele peso todo de gesso. E eu lembro da minha tia falando, tá riscando o quintal todo de gesso. E eu me arrastava e andava o quintal todo de gesso. E fora o peso que você precisa fazer em outros lugares, né? A força, né, que precisava fazer. E aí foi, assim, uma infância... Mas eu considero uma infância difícil, mas uma infância feliz ao mesmo tempo. Que te amadureceu muito também. Amadureceu muito. As pessoas hoje perguntam, mas não é difícil para você ir no mercado sozinha? Como que você vai no mercado sozinha? Para mim se tornou normal, porque meus pais me criaram e me criam até hoje de forma que eles não quiseram te botar numa redoma, né? Porque o que eu vejo muitas vezes, você deve perceber isso com um olhar muito mais aguçado até que o meu. Quando a gente vê uma criança especial, seja ela porque ela tem alguma debilidade física ou porque ela tem alguma debilidade mental, muitas vezes os pais, eles fazem o contrário do que seus pais fizeram, não é? Eles colocam a criança numa redoma no sentido de proteção e ao invés de incluir o seu filho no mundo, eles acabam tirando o seu filho. E não é por maldade, não mas é por maldade. assim eles acabam prejudicando o futuro dos seus filhos. Não é? E meu pai e minha mãe não, eles trabalharam. Eles te lançaram, né? Eles não, você vai conseguir fazer, você desce as escadas, vai lá embaixo. E eu acredito que para eles não foi fácil fazer isso. Não foi fácil. E é assim, porque até vê, hoje, né, aquele medo, né, assim, será que ela vai se machucar? Será que ela vai fazer? Será que não é? Mas ao mesmo tempo eles entendiam que eles chamam a missão com você também, né? Sim. De te liberar pra avançar. Sim. E é assim até hoje, sabe? Porque, por exemplo, o ano passado eu operei e eu moro sozinha e na minha casa não tem nada de acessibilidade. Sobe escada para ir pro segundo andar, sobe escada caracol, tem escada para ir pro meu quarto. E aí o meu pai fizeram uma escala entre amigos e família para ficar na minha casa. Uhum. Aí o meu pai, eu tinha que chamar ele durante a noite para ele me levar ao banheiro. Ou de manhã ele me ajudar a descer os degraus do quarto pro banheiro. E aí ele falou, vamos aprender a descer os degraus de andador. Isso agora, eu com 48 anos, né? E aí ele me ensinou a descer os degraus de andador. E aí as pessoas chegaram lá em casa... Ela tá descendo degrau de andador, tá maluca, você vai cair. Não, meu pai me ensinou. Então, isso existe até hoje. A minha mãe, quando ela fala assim, olha, a minha mãe ela vai uma vez na semana na minha casa para me ajudar nas tarefas de casa. Uhum. Mas ela fala, põe a roupa pra bater, bota a roupa no varal, faz isso, faz aquilo. Então, ela não tem essa super proteção de tem cuidado de mãe, claro. Mas ela entende que eu vou fazer as coisas sozinha. Até porque pela sua missão de vida, né? Sim. Você precisa ser cada vez mais autônoma por causa dos lugares onde você vai, né? Sim. Deus tem me dado oportunidades, assim. O ano passado, só de viagens aéreas, eu fiz 10 viagens aéreas, fora as viagens terrestres, né? Que a gente fez de carro e de ônibus. Mas, claro, o coração da minha mãe fica um pouco apertado, mas foi o que ela falou, eu liberei. Então, e aí hoje eu até brinco com ela, falo, a culpa disso é de vocês me criaram assim, então eu sou assim. E aí, em 2007, tudo ficou muito mais difícil. Pois eu queria entrar nesse... Aí tudo ficou muito mais difícil e eu comecei a questionar, e nesse momento... Quando parecia tudo muito difícil, Deus começou a agir de forma sobrenatural. E aí eu falei, Deus, e meu chamado missionário? Que o Senhor tinha prometido. E aí, um dia eu estava no hospital e escutei um barulhinho. E era minha avó entrando no hospital, com 95 anos, se eu não me engano. Foi lá junto com meu pai para refazer aquela oração. Para que Deus me colocasse de pé de novo. E aí, ela falou, e você vai trabalhar em missões, você vai trabalhar em missões. E aí eu, nas minhas... Naquele segundo diagnóstico ali pra você, onde você caiu, você fraturou, né? Pra você ali, humanamente, era impossível. Sim. Já dado, porque assim, você já tinha o contexto da paralisia cerebral, né? Sim. Que já era um diagnóstico impossível pra você. Né? Ali, mais dificuldade você começou a ter, né? O meu laudo não condiz com o que a humanidade olha, né? Uhum. O laudo é de sequela de paralisia cerebral.
de caráter definitivo. Então, uma pessoa com paralisia cerebral, a gente sabe que ela tem várias limitações. Sim. Né? Até mesmo na fala, na locomoção, nos e até membros no pensamento, superiores. né? Sim, Na forma de aprendizado, né? Isso, sim, nos membros superiores. E graças a Deus, eu não fiquei com esse tipo de sequela apenas nos membros inferiores. E aí, nesse período conturbado, que eu posso dizer em 2007, quando foi em 2009, aproximadamente, início de 2009, 2008, começou um curso de Libras lá na minha igreja. E aí as pessoas preocupadas para que eu ficasse muito tempo dentro de casa, sempre muito ativa. E aí ali eu me encontrei. Foi seu primeiro contato com Libras? Foi. Em 2008? Foi em 2008. Primeiro contato com Libras, num curso que estava tendo lá na Igreja Batista da Barra. Foi meu primeiro contato. E aí as pessoas usaram, vamos fazer para você ter alguma coisa, para se distrair. E aí eu comecei a aprender Libras ali na cama. E aí a gente colava algumas coisas na parede, e aí eu não podia me movimentar muito. E aí Esse curso, na época, ele era na igreja, você fazia em casa? Não, eles me pegavam no colo, me botavam na Kombi, me levavam pra igreja. Internet naquela época não tinha curso online, não tinha nada. Me botavam na Kombi, me levavam pro curso. Era um curso da Junta de Missões Nacionais. E era com um professor surdo. Aí ali eu comecei a ter contato. E aí eu ouvi claramente o Senhor falando comigo: você vai continuar na sua missão, mas eu não vou te dar qualquer missão. Eu vou te dar um povo específico, um dos povos menos evangelizados no Brasil. Né? Hoje os surdos estão entre os 8 povos menos evangelizados no Brasil. No Brasil nós temos 8 povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos. São 6 socioculturais e 2 socioeconômicos, que são os ricos dos ricos e os pobres dos pobres. E os surdos estão entre eles. Hoje no Brasil são 10 milhões de surdos e apenas 1% dos surdos se declaram cristãos. 10 milhões? 10 milhões de surdos no Brasil. E apenas 1% dos surdos se declaram cristãos. Apenas 30% das igrejas no Brasil tem trabalho com surdo, com a comunidade surda. Então, é uma quantidade muito grande de surdos que precisam ouvir através de nossas mãos a palavra do Senhor Jesus, né? Os surdos, eles ainda não têm a Bíblia traduzida em sua língua. Os surdos têm a sua dificuldade cultural. Mas uma observação que eu gosto sempre de fazer é que os surdos é o único segmento que está dentro dos demais segmentos menos evangelizados no Brasil. Dentro dos quilombolas existem surdos, dentro dos indígenas existem surdos. Em todos os povos não alcançados existem surdos. Existem surdos. Então Deus, ele me deu um povo muito especial. E aí foi quando eu comecei esse trabalho aí que o Franklin também está fazendo, colocando para o Senhor. E eu lembro que a gente estava num retiro e eu falei, o Senhor falou para mim: não questiona nada que você tem de imperfeito, coloca o que você tem de perfeito hoje nas minhas mãos e eu vou usar. E aí eu lembro que eu estava de cabeça baixa e aí eu olhei para as minhas mãos e eu falei: Senhor, usa as minhas mãos. E ali naquele período de hospital eu comecei a aprender Libras e aí até brincava, não tem muito o que fazer, então eu só posso mexer a mão, estou toda fraturada. Então eu comecei a aprender Libras, e aí depois eu fui para Niterói estudar, depois eu tive a oportunidade de ir me aperfeiçoando, estou me aperfeiçoando até hoje, mas foi um ministério que nasceu em meio à dor, em meio a um período de dor. E nesse período tem uma frase que eu uso sempre, que é de Viktor Frankl. Eu gostaria de deixar para você que está assistindo em casa também.
é uma frase que diz, né? O Viktor Frankl, ele foi um dos vencedores sobreviventes do Holocausto, e ele diz assim: quem tem um porquê vence qualquer como. E a palavra de Deus diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não fez acepção de pessoas. É verdade. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas, e através da nossa garra, do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos vencer os nossos comos, né? Porque nós temos esses porquês para honra e glória dele, para que o nome dele venha a ser glorificado através de nossa Falando vida. um pouquinho assim da comunidade, né? Específica a comunidade, a missão que Deus te deu, dos surdos, né? Dos povos não alcançados. Porque quando a gente fala na comunidade dos surdos, a gente está falando que eles estão em todos os lugares. Vamos trazer aqui para a nossa cidade, né? Porque eles convivem na nossa sociedade, convivem conosco, mas a sensação que a gente tem, até pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de um olhar mais diferenciado, nós não observamos e não incluímos eles, né? Quando a gente vai para a nossa cidade, como é que é essa comunidade, como ela funciona aqui na cidade? Porque no dia que você até esteve com a gente, você levou, né? Umas 3 pessoas, mas dentro da nossa cidade, eles estão ali. Como que a gente entra nisso? Eu costumo dizer que os surdos, eles são um povo, ele é um povo não alcançado, o mais próximo de nós. Exatamente. Porque eles entram no mesmo elevador que a gente. Exatamente. Eles entram no mesmo shopping que a gente, entram no mesmo supermercado que a gente. E por causa da barreira da comunicação, a gente não consegue se comunicar com eles, né? Por causa da língua, porque Libras é a língua, a L1 do surdo. Então, às vezes a gente não sabendo a língua, a gente não consegue se comunicar. E também não posso deixar de dizer que há um preconceito muito grande. É nisso que eu queria chegar. Há um preconceito muito grande, porque as pessoas acham que, por ser surdo, ele não vai ter uma experiência com Jesus. Exatamente. Por ser surdo, ele não vai ouvir a voz de Deus. Mas Deus, ele não fala na nossa mente, Deus, ele fala ao nosso coração. E não só isso, né? Eu vejo que às vezes o preconceito até em coisas normais do dia a dia. Sim, não é? Não vai conseguir ter o entendimento do que eu quero expressar, do que eu quero falar. A gente está falando sobre a internet, né? Sim. Sobre a comunicação da tecnologia hoje também. Sim. Então, você vê que você não tem muitas coisas voltadas à acessibilidade. Sim. Para que eles entendam, né? Sim. Facilitou muito hoje a questão de videochamada, facilitou muito. Por exemplo, semana passada eu estava em casa, uma pessoa me ligou por videochamada, porque tinha um surdo numa autoescola aqui em Teresópolis que queria informação para tirar a carteira de motorista, e aí de casa eu pude explicar tudo pro surdo. Você vê que nada está preparado para a inclusão deles. Não. Você não vê sinalização em nada. Não tem. Vamos começar por um hospital, por exemplo. Não tem. Você não tem. Tanto eu quanto o Franklin, por várias vezes nós já fomos desde delegacia, audiência, hospital, entrevista de emprego. O Ministério de Surdos, a parte da tradução, ela é uma resposta do trabalho que você faz diariamente com o surdo. E até para alcançar eles também, né, Mônica? Porque eu acho que eles também criam até a comunidade deles. Sim. Né? Exatamente porque eles não são inseridos, nós não inserimos, né? E eu vou botar nós, porque a gente precisa se responsabilizar por isso. Sim. A gente não procura essa inserção. E eles acabam criando também uma comunidade só deles, aonde é muito difícil você entrar também, né? Você que fala, né? Porque assim, existe também uma desconfiança, né? Será que vão me aceitar? Será que vão... E eles acabam criando também um espaço só deles, né? Sim, tem um espaço só deles. Alguns bairros aqui em Teresópolis têm, assim,
Eu acho que eu falo que eles andam em grupos, andam em bandos. Isso, eu já mas percebi não isso. é para que eles não querem se socializar com outras pessoas. É porque eles conseguem se comunicar. Aqui em Teresópolis, na região rural, tem uma rua chamada Rua do Surdo. Agora não, mas antes toda a comunidade que morava ali era surda. Olha. Agora tem alguns surdos que ainda moram ali, em Água Quente, mas antes não. Antes era só surdos que moravam ali. E se você chegar lá, é difícil, porque lá eles usam sinais diferentes. Porque eles criaram eles criaram o próprio dialeto deles, porque eles ficam lá, eles ficam, por exemplo, ficam toda a vida fazendo assim pra mim, perguntando se eu queria. Eu falei, mas o que é isso? Aí ela falou, aí eu falei, quero, eu aceitei. Aí depois, quando ela veio com muita couve. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta couve? Aí com muita alface. Só que o sinal que ela estava fazendo pra couve e pra alface não era o sinal que a gente Porque ainda usava. tem isso, né? Os dialetos que eles criam entre eles, Sim, né? com as famílias, porque as famílias, né? Com as famílias, com as pessoas que têm contato, o desespero de se comunicar, cria algumas coisas que não são mímicas, mas é um dialeto que ele cria ali para se comunicar com a sua família, com o seu ambiente. Aqui em Teresópolis é uma comunidade, eu não sei se essa pesquisa ainda é real, não posso falar, mas o que me foi falado há um tempo atrás é que 15% da população teresopolitana tem algum tipo de deficiência auditiva. Aqui tem muitos surdos estão indo para o Rio, e é muito difícil, porque como a gente estava conversando, eu e o Franklin antes, os surdos, eles precisam ser discipulados. Exatamente. Precisam ser, assim como nós, ouvintes, os surdos precisam ser discipulados. E precisam ter conhecimento bíblico. E para isso, usa-se tempo. E nem todo mundo está disposto a investir tempo. Tanto para os ouvintes... A quantidade de pessoas que querem aprender Libras é muito pequena, né? É grande, mas querem aprender para ter retorno financeiro ou trabalhar no meio secular. Ministerialmente, são poucos. Tanto que 70% das igrejas não têm trabalho com surdos no Brasil. Você acha que isso acontece por quê? Porque acha difícil aprender? É difícil, e também existe essa questão de que ele é surdo. Como que ele vai entender a voz de Deus? Se a fé, aí usam até aquele versículo, se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Mas eu já passei assim por experiências. E o que é ouvir, né? Porque a gente está falando de algo físico, mas isso transcende algo, né, que físico. O ouvir transcende a isso. Eu já passei por experiências assim de ouvir surdos, né, de assistir surdos pregando, e o Espírito Santo de Deus descer e os surdos falarem, né, eles falam aleluia, e sai aquele aleluia bem, porque eles não são mudos, né? Aí sai o som aleluia, glória a Deus. Então eu já tive numa igreja em que foi tremendo, em que uma pastora surda estava pregando, e aí ela fez o apelo, uma surda foi na frente e ela orando, a surda ficou possessa e caiu. E aí eu falei, e agora? Como que vai ser, né? Pois é. A intérprete vai intervir? Não. A pastora, como a outra diaconisa, expulsou o demônio em Libras. Em Libras? Em Libras. E aí eu tava junto com os outros surdos e eles falaram, você sempre falou pra gente, que é uma coisa que eu sempre falo pros surdos, podem orar em Libras, Jesus sabe Libras, né? E aí eles até falaram pra mim aquele dia, você nunca falou pra gente que o diabo também sabia Libras. E aí o surdo foi expulso, o demônio foi expulso da surda, e aí a pastora levantou a surda, e agora você vai declarar com as suas mãos quem é Jesus na sua vida, quem é Jesus no seu coração.
Então, as igrejas ainda estão precisando vencer essa barreira do preconceito, de que o surdo ele não vai entender o que é o evangelho, ele não vai se sentir vocacionado, ele não vai se sentir chamado. Não pode trabalhar, não pode servir, né? Sim, exatamente. E isso, o surdo ele está inserido ali, assim como eu e você, eu com a minha dificuldade, você com as suas dificuldades. Sim. Nenhum de nós somos perfeitos e a gente está servindo no reino de Deus. E o surdo também. Eu costumo falar que assim como eu gostaria de ter o olho azul e não tive, Deus me deu um olho castanho, o surdo ele gostaria de ter nascido ouvindo, mas Deus não permitiu que ele nascesse ouvindo. Mas permitiu que ele usasse as mãos para que pregasse, para que pregue o evangelho, para que se comunique. E nós, como igreja, precisamos despertar para isso. Por quê? 10 milhões de surdos. Apenas 1% se declaram cristão. É muito forte isso. Que nós, como igreja, temos feito diante do que tem colocado, do que o Senhor colocou a nós. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E quando a gente parte, por exemplo, uma realidade, que a gente vai para bairros e cidades... Vamos pegar a nossa realidade de Teresópolis. Cada bairro dessa cidade tem uma igreja plantada. Sim. Se cada igreja em cada bairro, uma igreja por bairro, tivesse um trabalho voltado à inclusão, sim. Nós, imagina isso sendo propagado para cada comunidade, para cada surdo na nossa cidade. Olha, tem um lugar que você pode ir para buscar Deus. Sim. E lá você vai poder ouvir, né? Você vai poder se comunicar, você vai poder trabalhar, você vai poder se relacionar. Aí as pessoas falam assim, pastora, a lei não é cumprida, né? Que teria que ter acessibilidade em todos os lugares. Mas nós, como igreja brasileira, também não estamos cumprindo. Exatamente. Entendeu? Então nós aqui como igreja, precisamos deixar uma marca. Eu ouvi um pastor falando uma frase que é o seguinte: histórias a gente deixa, marcas a gente deixa, mas legado é geracional. É geracional. Vai passando de geração em geração. Eu ouvi algumas pessoas falaram assim comigo. A gente tem colocado trabalho lá, né? Mas você não tem. Você só tem hoje uma surda na sua igreja. Você está fazendo esse trabalho todo com as pessoas. Às vezes nos cultos a gente ensina uma frase, sabe? Uhum. Vem cá, vamos fazer uma frase. Eu falei assim, mas eu tô falando exatamente por isso. Eu preciso preparar pessoas, despertar pessoas para eles chegarem. Então, mas falando especificamente no seu bairro, uma surda me mandou uma mensagem no Facebook pedindo: eu preciso de ajuda, eu quero aprender a Bíblia, você pode me ensinar? Tá vendo? No seu bairro. No meu bairro. E aí eu falei pra ela: eu posso ir na sua casa. Aí ela mora numa parte bem carente do bairro. Ela falou: minha casa só tem uma cama. E aí um surdo que é amigo nosso, os pais dele vão abrir a casa dele pra gente fazer o discipulado com essa surda. Então, assim... Porque eu ouvi isso, entendeu? Eu falei assim, mas por que você tá fazendo esse movimento todo? Por que você tá colocando aulas? Por que você tá despertando pessoas? Por que você tá indo lá pra frente aprender? Né? E eu falei assim, porque eu entendo que eu preciso me preparar. Se eu não abrir e se eu não despertar pessoas aqui, como que a gente vai alcançar essas pessoas? Eu não posso esperar elas chegarem. Eu preciso me preparar para que elas possam chegar. As igrejas precisariam ter, todas as igrejas, pessoas preparadas para que o surdo ele chegasse ali e ele fosse bem recebido. Exatamente. É totalmente diferente. Boa noite, Deus te abençoe. Colocar nas placas, né? A gente geralmente tem a placa com o nome da igreja. Colocar ali o símbolo de acessibilidade. Isso é muito importante. E é um ministério que começou a arder muito no meu coração a partir de 2008. De 2008, né? E aí eu falei para Deus, Deus, mas eu queria tanto. E aí minha avó foi lá, orou comigo. E aí meu médico foi para os Estados Unidos. E aí, quando ele voltou, ele falou: sua dor é neuropática.
E aí eu... O que é dor neuropática? Na minha cabeça eu pensei, é dor psicológica. Não é dor psicológica, eu tô sentindo dor de verdade. E aí ele falou assim, não, olha só. A gente vai fazer uns exames em você. Se você tiver até 2 raízes lesionadas, você pode implantar um equipamento chamado neuroestimulador medular, que vai ficar implantado do lado direito da sua coluna e vai mandar os estímulos para o cérebro, vai bloquear a sua dor e você vai conseguir. Mas você seria a segunda pessoa no Brasil a implantar, a primeira pessoa no estado do Rio. Você aceita? Aí eu falei, aceito. E aí alguns pastores lá da igreja tiveram lá para conversar comigo, porque teve uma polêmica sobre que seria o chip do anticristo. Foi uma coisa bem polêmica na época. E aí eu fui para o Rio, para Botafogo. E aí cheguei lá, a médica, que era a médica que já tinha feito o primeiro implante. Aí ela queria fazer esse teste junto com o meu médico. Eles fizeram residência no Rio, juntos. E aí ele falou, trouxe a paciente. Aí eu cheguei lá rindo e ela falou assim, mas se ela tivesse com 2 raízes lesionadas, ela não estaria rindo, ela estaria com muita dor. E eu fui de ambulância. Não, ela tá à base de morfina, de tramal, mas ela tá sempre assim, tá sempre rindo. E aí eles fizeram, e para surpresa deles, e para minha surpresa também, eu não tinha 2 raízes lesionadas, eu tinha 6 raízes lesionadas. 6. Ou seja, mais uma vez, humanamente quebrando protocolo, né, Mônica? 6 raízes lesionadas, aí eu perdi. Eu já estava perdendo os movimentos, já muito inchada, muito corticoide, não conseguia sair da cama, usando fralda. Em 2009 eu operei de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses? 3 em 3 meses. Aí foi no final de 2009 que ele retornou com essa ideia do equipamento. Uhum. Aí ele falou, olha, se der certo, 2, 3 meses, você volta a andar. Aí eu falei, ok. Aí ele falou, só que esse aparelho vai ficar implantado do lado direito da sua coluna, vai subir uns eletrodos, vão ser 16 eletrodos. Vai mandar o estímulo para o cérebro e você vai receber esses estímulos. Você vai bloquear a sua dor e você vai retomar os movimentos. Ok. Vamos fazer o teste? Vamos. E aí eu fui para o Rio, né? Porque a médica, ele nunca tinha implantado. Aí eu fui para o Rio e aí eles implantaram. E aí é como se você compra uma televisão. Você compra e aí você chega em casa e você tem que programar ela. Uhum. Aí ele me operou num dia, no outro dia foram os técnicos, falando tudo em inglês na época, eu não entendia nada, com um controle remoto. E aí com o controle remoto, eles mexiam no equipamento que estava dentro de mim. Aí programaram o equipamento. Aí eu comecei a sentir como se fosse um choque. Uhum. É um choquinho que vai até... comecei a sentir. Aí sentia chegando no joelho, até o joelho, depois até a panturrilha. Aí sentiu até o pé. E aí eu tava ali junto com uma irmã minha, de consideração. E saiu, os técnicos saíram, passaram-se ali 40, 50 minutos. Ela foi botar um lençol, eu falei, eu tô sentindo o pé, eu tô conseguindo mexer. Ela falou, não, é psicológico. Eu falei, não é psicológico. Ela é psicológico. Aí eu, mas a gente não orou, por que eu não posso estar sentindo? E aí a gente fez contato com o médico aqui em Teresópolis, ele correu. E pra honra e glória do Senhor Jesus, com 3 dias eu já saí do hospital andando. Com 3 dias? Com 3 dias, saí do hospital andando. E eu falei, eu posso voltar sem ser de ambulância? Porque é horrível andar de ambulância. Uhum. Ele falou, pode. Aí eu lembro que eu falei, eu posso ir no McDonald's? Aí ele falou, pode. Aí eu lembro que eu tava cheia de curativo aqui, porque eu tive paradas cardíacas durante a cirurgia. E aí o médico falou, pode ir no McDonald's. Eu comprei, cheguei no McDonald's, quis comprar de tudo.
mas não consegui comer nada, porque estava muito tempo dentro do hospital. Uhum. Eu já estava 3 meses internada, né, para fazer esse implante, que é um implante um pouco caro, o plano não queria liberar, mas Deus preparou tudo, deixou que primeiro eu entrasse no banco para ter um plano que me cobrisse. Uhum. E aí liberou, fez o primeiro implante, foi muito bom. Aí eu uso minha cadeira, né, para me fazer trajetos, para que eu faça trajetos longos. Na época eu até parei de usar a cadeira, porque foi 100% de resultado. Aí quando ele falou, olha, esse aparelho tem um tempo de vida, quando durar 5 anos, ele vai começar a dar problema, a gente vai precisar operar de novo. Aí quando estava com quase 6 anos, ele parou. Eu comecei a sentir dores, eu comecei a cair muito, comecei a não conseguir colocar a perna dentro do carro, muita dificuldade. E aí ele falou, olha, a gente vai ter que trocar. E aí eles trocaram. Aí eu fiz a segunda cirurgia com 6 anos de aparelho, foi em 2016, setembro de 2016, eu fiz a segunda cirurgia de troca do aparelho, aí eu ganhei um carregador portátil. O primeiro, eu me conectava na tomada com fio e botava lá e ficava me carregando com uma fonte igual de notebook. Igual de notebook. Igual de notebook. E aí, quando esse primeiro começou a ficar ruim, eu ficava às vezes 12 horas na tomada me carregando. 12 horas. Aí para depois conseguir andar e não ficar com dor. E aí depois eu ganhei o carregador portátil. E o carregador portátil e esse aparelho com carregador portátil, eu fiquei até maio do ano passado. Quando no final do ano retrasado, eu comecei a sentir dores, porque eu não posso pedir o aparelho antes do tempo. E aí eu comecei a sentir dores, e aí o técnico tem que vir de São Paulo para avaliar, e aí eles tentam. E aí eles vão tentando para ver se realmente já é o tempo. E aí, quando foi no início do ano passado, definiu-se que iria trocar. E aí tem todo o processo legal do plano de saúde para liberar. E aí eles liberaram. E aí eu lembro que na semana de eu ir para a cirurgia, eu caí dentro de casa. Eu torci o braço, eu caí por cima do braço esquerdo e luxei a perna direita. Na semana? Na semana. E aí eu internei com o braço imobilizado e com a perna machucada. E aí eu fui pro hospital e eles me levaram a esse tombo. Parece irônico dizer isso, mas esse tombo ajudou. Porque aí eu entrei no hospital e estava lá, né? E o tombo era porque o aparelho não estava funcionando. E aí começaram a acontecer uma sequência de tombo. E aí eu estava no hospital e em um dos boxes ali do pronto-socorro do hospital, e o meu médico passou. E a gente estava se falando todos os dias, praticamente o dia inteiro. E aí ele passou e falou, ué, o que houve? Liberaram? Aí eu falei, não. Aí meu irmão falou, ela caiu e machucou o braço e a perna. Aí ele falou, entra aí no aplicativo do plano agora e diz que você está no hospital, que eles podem olhar pela solicitação do plano. Você caiu por causa do aparelho e você precisa que eles liberem isso com urgência. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira o plano foi liberado. Na quinta-feira o plano foi liberado. Na sexta-feira eu internei. E aí a coisa ficou um pouco mais tecnológica. E aí eu levei o controle para dentro do hospital, para o centro cirúrgico. E eu falei, vou continuar usando o mesmo controle? Não. Agora você vai se monitorar por esse iPod. Agora sua empresa fez um acordo com a Apple e você vai se monitorar por esse iPod. Eu fiquei um pouco assustada, né? Como assim? Agora eu sou da Apple. E aí Deus permitiu, né, que eu tivesse acesso a essa tecnologia. E ali eu implantei. Aí botou um modo básico. Aí o meu médico já respondeu, não, a gente já sabe que o teu modo vai ser o turbo, porque eu faço muita força e também eu não paro.
E aí fez uma outra reprogramação. E aí, de maio do ano passado pra cá, já fiz muita coisa. A vida aconteceu. Aí hoje, esse aparelho ele tem um tempo de vida menor. Porque o que eu recarrego agora é só o iPod. O que tá dentro de mim, ele fica ligado 24 horas por dia, mandando os estímulos que eu sinto. Mas já não sinto tanto porque eu já tô acostumada. Então vai chegar um momento em que a bateria dele vai acabar. E na hora que a bateria dele acabar, eu preciso operar novamente. Então, eu vou fazer... Eu tenho aí de 3 a 5 anos. E no meio disso tudo, você ainda estudando e aperfeiçoando o seu chamado, né? Sim. As portas vão se abrindo, né, Mônica? Você começa a fazer e quando você vê, você começa... Olha quanta coisa você falou no início. Eu sou coordenadora disso, eu sou não sei o que disso, eu sou não sei o que disso. Mas isso tudo, né, Você também, você não para, né? Que você falou assim, a vida está acontecendo. A vida vai acontecendo. Sim. Porque mesmo no meio, poxa, cada cirurgia que você faz, cada coisa que acontece é um processo de recuperação também. Um processo de internação. Mas você, o seu ministério continua, né? Você continua andando com ele, né? Sim, hoje eu entendo que isso tudo, assim como na palavra de Deus que tudo há um propósito, isso tudo tem um propósito, né? Eu sou coordenadora do Departamento de Acessibilidade da MTB, como eu falei, e do Movimento Vocário. A MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, ela reúne mais de 110 agências missionárias no Brasil. E aí eu trabalho não só hoje com acessibilidade para os surdos, mas, por exemplo, na semana passada eu precisei ir a São Paulo só para fazer uma visita no local para ver toda a questão das barreiras arquitetônicas do local. Se a gente tiver cadeirantes que se inscreverem no evento, se eles vão ter dormitórios acessíveis, se eles vão ter banheiros acessíveis, se eles vão ter acesso ao restaurante, acesso às plenárias e também para mim, né? Porque sou a coordenadora. Então, isso abriu, assim, ministerialmente uma porta. Porque hoje no Brasil são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, né? E isso dá aí 24% mais ou menos. É muita coisa. Então, onde estão essas pessoas nos encontros evangélicos? É verdade. Nos congressos evangélicos, aonde estão esses cadeirantes? A gente está tendo acessibilidade para eles. E agora, eu não falei lá na sua igreja, mas agora Deus me deu a oportunidade agora eu vou começar a trabalhar com cego na área de acessibilidade. Porque existe uma grande comunidade cega e eu consegui fazer parceria com o Ministério de Cegos lá na PIB de Curitiba. E aí agora a menina começou a fazer audiodescrição das imagens e vai fazer audiodescrição para as pessoas cegas também. Então, Deus tem aberto portas e que o tempo todo vem isso no meu coração. O Evangelho é para todos, o Evangelho é para todos. E uma outra frase que eu sempre falo é que eu trago para minha vida, né? Que os perdidos não têm tempo a perder com a nossa perda de tempo. Então eu, Mônica, não posso perder muito tempo. Eu preciso avançar porque a minha bateria verdadeiramente pode acabar a qualquer momento. E antes disso, eu quero fazer mais no reino de Deus. E você tem usado a tua voz, né, Mônica? Porque assim, a tua própria experiência de vida também te fez olhar para as pessoas que têm alguma deficiência, né? E ser uma voz para aqueles que não conseguem ter voz, né? Então você acaba dando voz também, porque em qualquer lugar que você vai, aquilo que você falou, eu tô também olhando se tem acesso para mim. Né? Então assim, você começa a descobrir, em cada lugar que você desbrava,
você vê a falta de acessibilidade para vários tipos de pessoas que têm vários tipos de deficiência. Sim. Porque a gente não se prepara para isso. Eu milito por uma causa. Exatamente. E eu também preciso dessa demanda, dessa acessibilidade. Então, é por isso que eu entendo hoje meu propósito. Tive os meus momentos de crise, de questionamento, sim, porque eu sou humano. Isso é normal. Sou humano. Mas, e aí Deus falou claramente comigo, né? Quando naquele texto que diz, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Não, foi para que meu nome fosse glorificado. E um outro texto na Bíblia também que Deus fala muito ao meu coração e falou muito ao meu coração, foi no texto quando quando o povo sai do Egito, vai com Moisés, e aí eles se deparam diante do mar. E aí Moisés vira para Deus e fala, Deus, tu tirasse a gente lá do Egito para morrer aqui diante do mar? E aí Deus vira para ele e fala, Moisés, por que horas? Manda o povo que marche. Então hoje eu sinto Deus falando no meu coração, para de orar e ficar perguntando o porquê da sua deficiência. Seu papel é, diante do mar das impossibilidades, mande o povo que marche. Então, histórias, né, heranças, a gente deixa, mas legado é geracional. Os grandes homens de Deus deixaram um grande legado para a nossa vida, assim como William Carey, John Piper, grandes homens de Deus. Nós não precisamos almejar fama, mas precisamos almejar deixar legados. Verdade. E influenciar vidas de pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque tudo foi feito por Ele e tudo retorna para Ele. Tudo que foi criado precisa se voltar para Ele e glorificar o nome dEle. Então, todos nós fomos criados e vamos voltar-se diante dEle e glorificar Ele. Porque a gente já tem uma base, né? Em Apocalipse que diz isso. Que todo joelho, toda língua, se dobrará. Aonde se dobrar. E eu fico olhando assim, você falando, eu fico pensando muito na questão emocional, psicológica das pessoas, né, que tem algum tipo de deficiência, de limitação. E vamos trazer aqui para a comunidade, que hoje é o seu ministério-chave, né? Uhum. Deus tem aberto várias portas. Nós vamos pegar alguém com deficiência auditiva. E a gente falou muito sobre esse preconceito, né? Que eles passam, que eles vivem. E isso abala muito emocionalmente, psicologicamente, né? Sim. Eu tava até pensando aqui, eu fui mais além, né? Fiquei pensando na psicologia. Eu falei, gente, será que nós temos psicólogos preparados para atender um surdo que esteja em depressão, que esteja com algum transtorno? Aqui em Teresópolis eu só conheço uma psicóloga. E que agora, eu não posso dizer infelizmente, mas ela agora foi para o campo missionário. Ela está em Recife se preparando para ir para o campo. Então, eu não... Era psicóloga que eu, quando surgia alguma situação... Indicava. Falava... Porque você convivendo com eles, você pega também, não pega? Muitos surdos em depressão. O índice de depressão de surdos é muito pela grande. Rejeição que sofre, né? E porque não consegue se abrir com as pessoas, né? Por exemplo, ele não tem a liberdade, ele não tem a privacidade. Mesmo que ele esteja dentro de uma igreja, ele quer conversar com o pastor não sabe Libras. Uhum. Então ele não vai conseguir conversar com o pastor. Ele não quer que o intérprete, ele tem o direito de não querer que o intérprete participe. É verdade. Entendeu? Ele está tendo um problema no seu casamento. Vai falar com quem? E ele quer conversar com um líder de família da igreja. E o líder de família da igreja não sabe Libras. E você sabe que foi isso que me despertou? Porque assim que eu tive o primeiro casal, né, que foi na igreja, e eu me lembro que eu tinha um pastor lá que eu gostava muito dele, eu falei assim, a gente tá com esse casal começando a frequentar, e ele falou assim, é mesmo onde eles estão? E aí ele foi e deu um bom dia. Na hora que ele deu um bom dia, não, boa noite pra eles, aquilo veio como uma flecha no meu coração.
E eu falei assim, meu Deus, nós estamos aqui para pregar a palavra. Como que eu não sei me comunicar? Eu preciso aprender a me comunicar. Como que eu vou ser, né, uma pessoa que vai incluir todos se eu também não estou fazendo o necessário para que eu possa fazer isso? Aquilo mexeu muito comigo. Sim, existe um roteiro, né, que Deus deu para que eu escrevesse através de coisas que eu li, já estudei. Eu vou estar até dando esse curso agora em abril sobre como implantar ministério de surdos. Nossa, que legal. E em suas igrejas. E uma das coisas depois da oração, é a conscientização da liderança da igreja. Exatamente. A liderança começando pelo pastor, a pastora da igreja. Porque o pastor e a pastora precisam entender essa necessidade. Exatamente. Que eles podem ser tocados pelo Espírito de Deus da mesma forma como qualquer outra pessoa. A única diferença é que o nosso mundo é auditivo e visual. E o mundo do surdo é visual. É visual. E o Espírito Santo de Deus fala ao coração dele de forma muito especial. E eu acredito até assim, toda pessoa que ela tem alguma limitação, ela acaba desenvolvendo uma sensibilidade maior em outras áreas. Sim, né? Sim. Como o cego, por exemplo, ele não enxerga, mas a sensibilidade dele com cheiro, com passo, com voz é muito maior do que a minha. Porque ele acaba, né, desenvolvendo outras áreas para conseguir se comunicar com o mundo e sobreviver no mundo surdo também, né? O surdo, ele é muito pela vibração, né? Vibração do ruído, né? Do ruído, ou tá chegando alguém, ou se você bater o pé, entendeu? Se você fizer algum, por exemplo, um surdo que eu e o Franklin, a gente tem muito contato, ele tá no banheiro, ele tá sem o aparelho. Mas se bater na porta, socar na porta, ele não ouve, mas ele sente a vibração. Isso é fantástico, né? Ele sente a vibração. Então, eles sentem. Se um surdo, eu estiver sentada aqui, tiver um surdo lá, e eu bater o pé com força aqui, ele vai sentir que eu bati o pé. E ele vai olhar. Então, aguça essa questão da vibração, do ritmo. Esses dias eu fui para Petrópolis com esse mesmo surdo, e aí ele falou, o carro não tá legal. Aí eu falei, o quê? Ele falou, tá fazendo barulho, ré. Aí eu falei, você tá ouvindo? Ele tava sem aparelho. Ele, não, tô sentindo. Aí quando ele acelerava, ele sentia que tava com um problema no carro. E é por isso que a música também fala muito, porque eles sentem a vibração dentro dele, né? Sim. Da música, né? Quando tem a vibração. Já teve grupos lá na igreja de surdos que dançavam. Que coisa linda. Eles podem tudo. Tudo. Da mesma forma que você recebeu isso do seu pai e da sua mãe, né? Você pode tudo. E você tá com outro desafio, né, Mônica? Porque eu queria muito que você falasse isso. Até porque se tiver alguém, e a gente vai ter muitas pessoas em nome de Jesus ouvindo esse tempo nosso aqui, pessoas que possam se sensibilizar com aquilo que Deus tem para você hoje, com aquilo que Deus colocou para você como chamado, para que possam te ajudar também com isso, né? E eu queria que você falasse desse momento que você está vivendo, país que você vai, o que Deus colocou no seu coração, com quem você vai trabalhar, porque isso mexeu muito com a gente também. Pastora, eu vou te surpreender um pouquinho. Eu agora não tô com um desafio, eu tô com 2. Uau! Desde aquele domingo para cá. O meu primeiro desafio, agora em setembro, eu vou estar indo para o Quênia. Eu vou estar trabalhando com crianças surdas ali no Quênia. A língua de sinais lá é a língua AKSL, que é a língua de sinais queniana. Cada país tem uma língua de sinais, né? Sim, a Libras é a língua de sinais do Brasil, né? Brasileira. E aí eu vou estar trabalhando com crianças surdas ali no Quênia. E eu tenho o desafio financeiro para conseguir cobrir todas as minhas despesas para estar ali no Quênia. A princípio eu vou por curto prazo, 3 meses, para conhecer o local, a comunidade, me identificar. Mas eu sei que para iniciar um trabalho não tem como eu preparar isso em 3 meses e voltar. É verdade. E deixar para lá. Então eu já estou trabalhando
o meu emocional e mais principalmente o emocional da minha mãe, que eu já falei pra ela, olha, eu vou vender todas as coisas da minha casa. Eu tô vendendo tudo. Eu já vendi travesseiro, tudo que eu vejo lá em casa, assim, não tô usando isso aqui, vou vender. Essa semana eu vendi o mix que eu tinha lá em casa. Então tudo eu tô vendendo pra captar o recurso pra minha viagem. E a minha cadeira quebrou. A cadeira de rodas que eu tô usando quebrou. E aí eu tô usando um outro desafio que surgiu. Então, assim, hoje o desafio estar indo pro Quênia, e foi uma coisa muito linda. Eu acho linda, as pessoas podem até não achar lindo, mas a menina, quando ela me mandou mensagem, ela falou assim: Mônica, a gente já conseguiu a escola para você trabalhar. São 3 escolas aqui no Quênia, em Nairobi. Só que tem um porém. Eu me sinto emocionada em falar isso. Só que tem um porém. As crianças que tem lá, elas não são só surdas. Elas têm paralisia cerebral também. E aí, 48 anos depois, eu venho entender por que Deus permitiu que eu tivesse paralisia cerebral lá atrás. E hoje Deus vai me dar a oportunidade de estar indo para o Quênia, trabalhar com crianças surdas, que é um ministério que eu amo. Com paralisia. Com paralisia cerebral. E você uma tem coisa, autoridade para ministrar isso. Falar sobre isso, falar para os pais. Isso aí. Então, esse tem sido, assim, o meu desafio no momento. E eu falei que lançou um outro. O diretor da organização, né, da MIAF, que é Missão para o Interior da África, ele está fazendo uma viagem por alguns países da África. E aí ele botou: gente, interage comigo nas redes sociais. E aí eu botei lá, né? Ele estava numa vila em Madagascar. E aí ele falou assim, aí ele botou pra gente fazer perguntas sobre o povo Bara. E aí eu fui lá e perguntei, na inocência, né? Perguntei: tem surdo aí? E aí a missionária que tá lá, ela respondeu: tem surdos aqui. Mas aqui não tem nenhum trabalho para surdos, não existe o alfabeto em Libras, não existe a língua de sinais para eles. Ninguém se comunica com os surdos aqui. E aí, quando eu tô falando isso com você aqui agora, meu coração parece até assim, sabe quando tem alguma coisa apertando seu coração? Meu coração aperta, porque eu queria muito poder trabalhar com o povo Bara também. Mas eu vou obedecer um passo de cada vez. Mas que a gente estivesse orando ali pelo povo Bara, sim, ali em Madagascar. E é só uma vila que eles trabalham. E tem outras vilas que o evangelho ainda não chegou. Hoje, para você que está em casa, que ainda não sabe, no mundo, nós temos em torno de 7.000 povos que nunca ouviram falar do evangelho. Não são 7.000 pessoas, são 7.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus, depois de mais de 2 anos da morte de Jesus Cristo na cruz. Então, o tempo é hoje, o instrumento somos nós. E nós precisamos avançar. Então, tem aí o desafio para o Quênia e eu estou orando, né? E a gente vai deixar, né? Até porque você tem seus canais de contato para pessoas que queiram te ajudar. Sim, né? Sim. A alcançar, né? Às vezes a pessoa pode ser um missionário, um ajudador, te ajudando financeiramente. Sim, hoje eu tô com um desafio de ter pelo menos 15 igrejas ou empresas ou pessoas em particulares que possam me ajudar mensalmente com R$100. E a captação do recurso para eu fazer o trabalho lá. Porque a gente sabe que no continente africano há uma escassez muito grande. Eu vou chegar lá e vou trabalhar com criança. E eu não tenho como levar o material daqui para lá. Eu tenho que levar o recurso para comprar lá. Uhum. Então eu tenho o hot site da MIAF, que é a agência missionária no qual eu estou sendo enviada, que a pessoa pode fazer através do link da MIAF, pode fazer através do meu Instagram também. O link da MIAF está na bio do meu Instagram, e também pode fazer através do meu Pix. Cada um pode pisar um pouquinho no Quênia, e, em nome de Jesus,
em breve ali em Madagascar, para poder de alguma forma iniciar aquele trabalho ali e lançar a palavra ali para aquele povo ali. Eu fico pensando, meu Deus, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, isso existe aqui no Brasil? Existe no Brasil, que dirá fora, né? E o pastor Ronaldo Lidório, para mim, que é uma grande referência, um grande missiólogo, ele conta uma experiência que para ele foi muito chocante. Quando ele estava trabalhando em meio aos ribeirinhos, ele chegou numa vila e aí ele começou a conversar com uma moça pela janela, uma senhora, e aí depois de um tempo de conversa ele conquistou a confiança dela e foi conversando, e ele falou: olha, na verdade eu sou um missionário e eu vim aqui para saber se a senhora conhece Jesus. Ela olhou para ele e falou assim: não, nessa vila aqui ele não mora não. De repente ele mora na vila do lado. É pra gente ter uma noção da dimensão, da inocência daquela mulher, não saber quem é Jesus. Então esse é o nosso desafio como igreja. Não é um desafio meu, né? É um desafio meu como cristã. Sim. Mas é um desafio nosso como Igreja do Brasil. Como Igreja do Brasil. Que a gente vem entender e as pessoas hoje olham e falam: mas como é que você faz para ir no mercado? Como é que você faz para... Vida normal. Vida normal, com as minhas dificuldades. Às vezes vão amigos meus lá em casa e eles falam assim: por que tu não deixa que eu feche a porta pra você? Por que você não deixa que eu subo com as bolsas pra você? Mas pra mim já é normal. Já faz parte do meu dia a dia. E hoje... E alcançando um outro continente, né? Porque você vai para um outro continente. É isso que eu ia falar agora. E hoje se torna assim, base pra mim, né? Quando as pessoas falam: mas como que você vai viver lá na África sozinha? Ué, gente, eu vivo aqui sozinha. Eu arrumo casa, eu lavo louça, eu ponho roupa na máquina, eu tiro roupa da máquina. É claro, é um outro continente, é uma outra realidade. Mas eu acredito que isso tudo foi um momento de preparo para que eu fui me especializando, eu fiz algumas pós, agora fiz um curso de línguas, específico em línguas, curso de imersão na segunda cultura, né? E Deus tem aberto portas, oportunidades para que eu milite aí dentro do Evangelho nessa causa da inclusão da pessoa com necessidade especial, de uma forma geral. E o seu dia acaba sendo todo preenchido por isso, né? Sim. Porque olha só quantas coisas que você faz. Sim, hoje eu sou missionária em tempo integral, apoiado pela Igreja Batista da Barra. Eu entreguei os ministérios, então eu trabalho quase que 24 horas. Minha mãe até chama atenção, porque eu fico lá direto e às vezes no celular também respondendo mensagens. E eu trabalho de casa e vou fazendo as viagens e assessorando as organizações, traduzindo lives, organizando eventos, como eu estou organizando. O ano passado eu coordenei a primeira viagem missionária para surdos da MTB. Uau. A gente foi para João Pessoa, capital, e não era para ser para João Pessoa, era para ser no sertão nordestino. E aí nós fomos para João Pessoa, e aí lá as meninas, eu falei: olha, como vocês conhecem a realidade, vocês nos dizem aí estratégias. Ela falou: olha, é muito comum fazer luau na praia. Falei: então vamos fazer um luau na praia. Fizemos um luau na praia e botamos o Jesus, o rapaz que fazia o Jesus, aí fizemos uma encenação. E o rapaz que fazia Jesus, ele era surdo. E aí a gente chamou os surdos. Antes a gente fez um trabalho, né? De divulgação. E fomos nas casas, chamamos os surdos. Aí fomos pra praia à noite, pra orla da praia de João Pessoa. Um clima maravilhoso. E aí o Jesus era surdo. E aí os surdos se identificaram. Caramba, um Jesus que sabe Libras. Que legal. E aí pra mim, a ponta ali principal para mim foi quando chegaram para mim. Aí tinham... Ai, meu Deus, é lindo demais.
tinham, não sei se você sabe, que existem pessoas surdas cegas. Além de surdas, Sim. elas são cegas. E aí se comunica com libras tátil ou comunicação áptica. E aí tinham 3 surdos cegos na praia, ouvindo do evangelho, que não são de igrejas, não foram convidados por nós, pararam lá e tinham intérpretes. E teve um surdo que no final ele falou assim para a menina, e a menina veio me falar: eu sou cigano, eu vou voltar lá para o meu assentamento e vou falar do que eu aprendi aqui. Então, assim, a gente não tem Noção, né? noção da dimensão que isso pode tomar. Então, ano passado, fizemos a primeira viagem como Departamento de Acessibilidade, viagem missionária com surdo e para surdos. E esse ano, dia 3 de agosto, nós vamos fazer um primeiro encontro de surdos em missão, trabalhando com 2 vertentes. O surdo como um campo missionário e um surdo como um grande potencial para evangelização da comunidade surda, criação de uma igreja autóctona. E assim a gente vai trabalhando e expandindo para que o reino avance o quanto antes, até que ele venha. Oh, que coisa linda. A gente já tá mais de 1 hora aqui, você acredita? Meu Deus. Lindo, né? E assim, tá sendo um papo muito legal. A gente ficaria aqui horas, né, Mônica? Tanta coisa para falar. Mas antes da gente, né, terminar esse bate-papo, primeiro agradecer Frank, né, que veio aqui dando uma moral pra gente. Eu sei que por sua causa, mas que coisa. E também para incluir as pessoas, né, para verem. E ia ser muito legal a gente ver isso. Agradecer você também. Eu sei que você tem uma vida ocupadíssima e se dispor a estar aqui, né, a usar esse espaço como um canal para a gente poder aumentar o nicho de pessoas que precisam ser despertadas, né, para isso. Sim. Então, agradecer muito, assim, a tua disponibilidade de estar aqui. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Mônica, para... A gente não sabe em que hora que esse podcast vai chegar, em que ano, em que data, em que dia, porque é atemporal, né? Na internet tudo é atemporal. Mas eu tenho certeza que ele vai alcançar pessoas que precisam ouvir a sua história, ouvir o seu chamado. Mas talvez a gente vai pegar um homem, uma mulher, uma criança que esteja aí numa cama de hospital, ou esteja em casa, se sentindo sem propósito, olhando para essa limitação e falando assim: eu não consigo, eu não posso, não dá. O que você falaria para uma pessoa que nesse momento está se sentindo assim em casa, olhando para aquela câmera ali? Pastor, eu posso fazer esse momento contando a história de um homem que influenciou a minha vida? Pode. Existiu um homem chamado William Borner. William Borner, quando ele era dos Estados Unidos, quando ele estava com 16 anos, ele se formou no ensino médio. E o pai dele perguntou para ele: o que você quer de presente por se formar no ensino médio? E aí ele falou: eu quero dar uma volta ao mundo. E aí o pai dele falou: uma volta ao mundo? Ele falou: uma volta ao mundo, pai, eu quero dar uma volta ao mundo. E aí o pai dele deu aquilo de presente para ele. Ele viajou, teve uma experiência com Jesus nessa viagem, e passou num lugar específico chamado Planalto do Tibete, no interior da China. E ele ali foi despertado para trabalhar com o povo e voltou dessa viagem ao mundo e falou pro pai: pai, eu entendi meu propósito de vida, tive uma experiência com o Senhor, quero viver a minha vida com um propósito, que é em prol daquele povo. E o pai falou: não, você só tem 16 anos, você não tem como ir. E aí o William pegou a sua Bíblia e escreveu a primeira frase: sem reservas. Guarda essa frase: sem reservas. E aí o pai falou: vai fazer a sua faculdade, vai estudar, quem sabe depois que você se formar, você consegue, você vai. E aí o William fez a sua faculdade, terminou a sua faculdade, falou pro pai: pai, passaram 4 anos, me formei e agora eu vou viver o meu propósito de vida. E o pai falou: olha, nossa família é uma das famílias mais ricas da área da metalurgia aqui nos Estados Unidos. Você tem várias oportunidades de servir, você não vai. E ele falou: pai, mas eu quero ir. Aí o pai falou para ele: se você for,
você vai ser deserdado de toda a fortuna de nossa família. E aí o William pegou a sua Bíblia e escreveu a segunda frase, sem retroceder. E aí ficou guardado ali na Bíblia dele, sem reservas, sem retroceder. E aí ele foi pro campo, abriu mão de toda a fortuna da sua família, foi pro campo e foi viver com uma família de uma determinada religião, para poder depois aprender a língua, a cultura daquela família, daquela religião, para depois ir para aquele povo específico que ele iria trabalhar. Só que o William, quando estava com 24 anos, ele contraiu uma doença, a meningite, muito séria, e ele faleceu com 24 anos. E essa história hoje está podendo ser contada por mim, porque antes do William falecer, chamaram a mãe dele para visitá-lo. E a mãe dele foi lá visitar aquele jovem e pôde conversar com ele, e aí entregaram a Bíblia de William para a mãe. E aí a mãe encontrou uma terceira frase na Bíblia de William: sem arrependimento. E a mãe pegou aquela Bíblia, levou para casa e ficou lendo aquelas 3 frases: sem reservas, sem retroceder, sem arrependimento. Logo depois da morte de William, seu pai faleceu, e a mãe do William, com seus 2 irmãos, entenderam que toda a fortuna da família iria ser investida no propósito de vida de William Borne. Hoje, no Planalto do Tibete, tem um hospital chamado Hospital William Borne, que salvou milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos fundadores da missão no interior da China. Ele influenciou várias pessoas, porque ele escolheu viver o chamado dele sem reservas, ele escolheu não retroceder, e quando chegou no final, ele pôde ter a sua consciência, o seu coração em paz, e entendeu que ele não se arrependeu de nada que ele fez. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês são essas 3 frases. Aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, viva sem reservas, porque Ele vai te honrar. Eu tenho vivido isso. Eu poderia botar várias reservas na minha vida, mas eu tenho vivido isso. Então, viva sem reservas. Eu sei que muitas vezes dá vontade de retroceder, mas viva sem retroceder. Porque quando chegar no final, lá no nosso jazido, lá no nosso final, a gente pode escrever lá sem arrependimento, porque vivemos a nossa vida com um propósito. Então hoje a palavra que eu quero deixar para você: viva a sua vida, o seu propósito, aquilo que o Senhor tem para você, sem reservas, sem arrependimento, sem retroceder, para que a gente não se arrependa daquilo que deixamos de fazer. Uau! Fechamos essa aí. História Forte, é muito linda. Né? Gente, que coisa linda. Não tem nem o que mais falar. Com isso a gente encerra hoje aqui, né? A gente não sabe. Sim. Mas esse tempo aqui hoje a gente encerra impactados, como eu achei que nós ficaríamos desde quando a gente esteve junto. Meu coração já começou a pular por esse momento aqui. Mas a gente encerra assim, sem palavras para descrever, né? O que Deus faz, o que Deus gera, né? Então, gente, fiquem com esse tempo, com esse podcast, compartilhem porque eu tenho certeza que ele não precisa só gerar um despertamento, mas ele precisa gerar ação. Sim. Né? Então, que ele gere ação nas nossas vidas, viu? Que Deus abençoe vocês, que todas as portas mesmo estejam abertas, que Deus levante pessoas para agregar, desperte pessoas que precisam ser chamadas para isso também, né? Amém. Pastora, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer, né, por abrir essa porta para que o reino do Senhor venha a ser glorificado através desse podcast. Quero agradecer ao Franklin, que se dispôs a estar aqui, tornando esse podcast
acessível à Especial. comunidade surdo, né? Que a gente falar sobre o ministério e não tornar, eu ia ser muito incoerente. É verdade. Então eu quero muito agradecer a ele por ele estar aqui usando aquilo que Deus colocou nas mãos dele sem reservas, sem retroceder, e eu sei que ele não vai se arrepender. É verdade. Então tá bom, gente. Obrigada. Beijo, dá tchauzinho ali que aí o... Tchau. Beijo Deus pra abençoe. vocês.